Uma alegria estar aqui outra vez. Traigo um saludo de nossa igreja em Basauri. Minha esposa não pôde acompanhar-me hoje porque lhe tocava conduzir a alabança aí na igreja. E, bueno, sabe que as igrejas às vezes são como células, ¿no? Que às vezes crescem, se multiplicam. E nós, assim, como 3 anos que começamos a obra em julho, ¿no? E os melhores se foram, ¿no? Quase toda a equipe de alabança e tal. Então agora estamos outra vez aí organizando. Minha esposa está preparando uma nova equipe e ao mais que este ano nós vamos a Brasil. Hay que deixar pessoas preparadas aí para esse tempo que vamos estar fora. Também é um gosto rever a Bertie, a Cida. A última vez que estiveram em nossa casa, eu creio que não levava barba, não? No, si yo no. Sí, no. Puede Sí. ser. Es que casi no te conozco. Se va y viene. Pero un rico almuerzo ya. Muchas gracias. E Marinaldo também dijo al principio, en broma, claro, que yo era su pastor, pero yo soy más joven, no puede ser su pastor. No, de hecho, somos compañeros, ¿no? Y amigos, ¿no? A muy poca gente uno puede decir que es amigo, pero Marinaldo y Zenaide son nuestros amigos, ¿no? Somos privilegiados de tenerlos como compañeros y como amigos. Abra sua Bíblia comigo em Evangelho de João. E o problema é que às vezes quando temos que ir ao Brasil, não, já nos hace uma agenda, não, com 2 meses de antelação, então já tem que já temos que ir preparando desde agora, não? Eu esses dias estava preparando uma série de sermões para quando esteja aí, e quisiera compartilhar um desses sermões com vocês. E vamos ler João 4, a partir do 27. Eu creio que, se não todos, a maioria aqui conhece essa história, não? Esse capítulo é um capítulo muito interessante, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E há várias coisas neste texto que nos chamam a atenção, não? A primeira coisa que poderíamos destacar é que Jesus, quando neste viagem, Jesus sai um pouco do convencional, não havia uma ruta mais convencional, não era mais curta, tampouco a mais fácil, mas havia uma ruta que hacían os judeus, não, quando iba de uma província a outra, de Judeia a Galileia, ou de Galileia a Judeia, que era contornar, não, por el lado oriental, não, de Samaria, cruzava o Jordão, entrava por Pereia e volvia a entrar, não, em Galileia, simplesmente por não passar por el território samaritano, não, por o desprezo que sentiam, por a inimizade que havia aí. E esta ruta mais larga era a ruta comum, não, que haciam os judeus. Pero Jesus, neste viagem, não, quebra esses protocolos, não? E ele entra por Samaria, não? E quando está aí em Samaria, creio que todos aqui han ido alguma vez, Jesus se encontra com uma mulher, não? Jesus está cansado do viagem, não? Me imagino que o sol devia estar como estuvo esta semana aqui, não? Muito forte, e Jesus para um pouco aí junto a um poço, e aí tem este encontro com esta mulher.
Pero antes deste encontro, sus discípulos se prontificaram a ir à cidade comprar comida, não? E mientras eles estavam aí comprando comida, Jesus teve uma conversação muito interessante com esta mulher, que não vamos falar disso hoje. E quando os discípulos regressam, não, les parece raro a cena que eles veem de Jesus hablando com uma mulher samaritana, como que Jesus estivera rompendo todos os protocolos, não, as costumbres sociais da época, quando o homem não falava com uma mulher desconhecida assim em público, e todo isto, pero nenhum de eles se atreveu a perguntar-lhe: mira, que haces? ¿Por que hablas com ela? Não? Pero em seus corações sim que isso les parecia algo inusual, não? E também Jesus aproveita este desconcerto de eles para falar de um outro tema, e aproveitando também que eles haviam ido comprar alimentos, Jesus disse que tinha uma outra comida que comer, não? E os discípulos quedam perguntando: pero que comida é esta? Quem ha traído comida, tal e essa coisa? E então Jesus, aproveitando todo isto, este desconcerto, esta curiosidade ou perplexidade de eles, Jesus les ensina algumas verdades acerca da missão que muito pronto les tocaria ser e a missão que nos toca a nós outros, não? E é pouco sobre isto que eu queria falar, compartilhar com vocês esta manhã. Bem, vamos ler o texto primeiramente, desde o versículo 27. Diz assim: "En esto vieron sus discípulos e se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? E aqui os digo: alzad vuestros ojos e mirad los campos, porque já estão blancos para a siega. E el que siega recebe salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que el que siembra goce juntamente com el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, e vosotros habéis entrado en sus labores. E muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre querido, gracias, Señor, te doy, oh Dios, por el privilegio, Señor, de estar en esta mañana, Señor, aquí en tu casa, Señor, juntamente, Señor, con mis hermanos, Señor, con mis hermanas. Padre, te pido, Senhor, que tu palavra, Senhor, que tem vida em si mesma, Senhor, que és poderosa, Senhor. Oh Deus, pueda, Senhor, hacer a obra, oh Deus, que tu tienes encomendado, Senhor, para hoje, Pai. Oh Deus, habla em cada vida, Senhor, em cada coração. Oh Deus, que cada pensamento esteja cautivo, Senhor, a tu voz, a tu palavra, Padre.
Oh Deus, é que não me fale de tu unção e tu graça, Padre, para que tu seas exaltado e engrandecido em nome de Jesus. A primeira verdade que quisiera compartilhar deste texto que hemos leído, que Jesus habla a sus discípulos, é o que está no versículo 34. Ele diz: mi comida es que haga la voluntad del que me enviou e acabe su obra. Para todos os seres vivos, não existe necessidade mais básica que comida e água. Em situação de hambre extrema, o homem é capaz de cambiar uma pepita de ouro, um diamante, por um prato de lenteja, ou incluso por um prato de cajos, para aqueles que les gustam. Por exemplo, em los dias de Eliseu, quando o rei de Síria sitiou a cidade de Samaria por um largo período, e a comida dentro da cidade se escasseou de tal forma que diz o texto que se vendia uma cabeça de asno por 80 peças de plata. E se vendia uma ração de caca de paloma, não sei que sabor terá, por 5 peças de plata. E incluso alguns, em sua desesperação, algumas famílias estavam comendo seus próprios filhos pequenos. Isso está em 2 de Reis, capítulo 6. E Jesus habla a seus discípulos que existe uma outra comida, además de esta comida que nós necessitamos a diário, há uma outra mais importante, que é essa comida material, que alimenta nosso espírito e nossa alma. E Jesus disse aqui a seus discípulos que esta comida consiste em fazer a vontade de Deus. Esta comida nos dá mais satisfação, mais força, que a comida mais suculenta que pueda existir. E esta comida foi a que alimentou, eu creio, Moisés por 40 dias no monte Sinaí, por 2 vezes. Só de estar aí com o Senhor, de este gozo de querer fazer a vontade do Senhor. Também é a mesma que alimentou o próprio Jesus no deserto por 40 dias. Por isso, irmãos, não existe melhor alimento que estar na presença de Deus. Amém? A melhor comida que pode haver. E o que Jesus estava querendo transmitir-lhes era que para ele não havia coisa mais importante neste mundo que fazer a vontade do Padre. Que não havia nenhum banquete que pudesse ser mais apetecível que acabar a obra que o Senhor lhe havia encargado. Não havia nada que ele deseasse mais e que lhe dera mais prazer que agradar o Padre. Esta era sua comida, era isto que alimentava sua alma e seu espírito. E neste caso específico, neste texto, o que Jesus está falando a seus discípulos é que para ele era mais importante predicar o Evangelho da graça de Deus, era mais importante alcançar aquela mulher marginada por sua própria gente, salvar uma alma perdida, ou um povo todo, que alimentar seu corpo físico. É isso que Jesus está falando a eles. E te pergunto, tua alma tem hambre desta comida? Pensa com sinceridade. Tua alma tem hambre desta comida? Deseias fazer a vontade do Senhor por encima de qualquer coisa, incluso por encima de tu mesma vontade? Estarias disposto a renunciar tu vontade, tus planos, tus projetos, se o Senhor te pediera? Não responda a la ligera. Pensa, se o Senhor te pediera que deixasse o que tu estás planificando, planeando, pensando,
para que seja outra coisa que Ele tem planeado para ti. Lo harías? ¿Estás seguro ou segura de qual é a obra ou a missão que o Senhor te ha encargado? ¿Estás esforçando-te para cumpri-la? Queridos irmãos, esta deve ser a tua e a minha principal comida. Amém? Fazer a vontade do Senhor. A segunda verdade que quisiera destacar aqui neste texto é a percepção correta do tempo. Versículo 35, Jesus disse a eles: Não decís vosotros, aún faltam 4 meses para que llegue a siega? E aqui os digo, alçad vuestros olhos e mirad los campos, porque já estão blancos para a siega. Jesus usa um hecho natural que eles conheciam bem, é decir, o tempo apropriado de las cosechas, neste caso específico, de la cosecha del trigo, para ensinar-lhes sobre a cosecha espiritual que ele estava para ser, ou que já havia começado a ser aí em Samaria. E nesta ocasião, em que ele estava falando com eles, todavia faltava 4 meses para que a plantação de trigo estivesse em seu ponto de cosecha, estivesse branca, não? Pero a plantação, o campo que Jesus queria cosechar aí em Samaria, já estava branco, já estava listo, já estava no ponto da cosecha, que eram as pessoas, não? Hermanos, normalmente nós temos dificuldade, eu digo por mim, não? De lidar com o tempo, de saber reconhecer o tempo oportuno, adequado das coisas. Jesus mesmo, em várias ocasiões, Jesus falou a um, a outro, todavia não ha chegado o tempo. Não, Jesus sabia que havia um tempo para o que ele havia venido a ser, e muitas vezes nós temos um pouco de dificuldade com isto. Mas também temos um pouco de dificuldade, irmãos, de reconhecer o tempo adequado de falar de Jesus a alguém, para sembrar a buena semilla. Não sei se é dificuldade de saber ou se é um pouco excusa que nós usamos. Pero a palavra de Deus nos dá algumas orientações em quanto a isto. Por exemplo, a palavra do Senhor nos exorta a não desperdiciar o tempo. Em Efésios 5, 16 e 17 diz: aproveitando bem o tempo, porque os dias são malos. Assim pois, não seais necios, sino entender qual é a vontade do Senhor. Por isso, querido e amado irmão e irmã, não gaste tu tempo com tonterias, com frivolidades. Usa bem tu tempo para as coisas de Deus. Jesus, mientras esperava seus discípulos volver de la ciudad com a comida, que hizo ele? Estuvo aí dormido, não, mirando o tempo, não. Ele aproveitou para evangelizar uma alma sedenta. John Piper dijo algo muito interessante, não, sobre essa questão da falta de tempo devocional, que muitas vezes não, damos excusa de não ter. Ele disse assim: um dos principais usos do Twitter e do Facebook provará no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo. E se añadirmos algumas outras redes sociais aqui, não? Instagram, WhatsApp, não sei o que mais, não? Aí sim que falta tempo. Por isso temos que aproveitar bem o tempo, irmãos. Também, irmãos, temos que aproveitar bem as oportunidades. Amém? E muitos dizem: não, porque não tive oportunidade em la próxima. Não? Pero tu sabes se haverá uma próxima.
A vezes Deus põe pessoas em nossa vida, em nosso caminho, e quizás seja a única oportunidade que esta pessoa tenha em sua vida de escutar o Evangelho. Diz assim: comportem-se sabiamente com os que não creem em Cristo, aproveitando ao máximo cada momento oportuno. Colossenses 4:5. Por isso, queridos, não deixem passar a oportunidade de falar de Cristo. Quando está com tus amigos, familiares, com aqueles que não conhecem a Cristo, procure estar atento às oportunidades, às inquietudes, a seus medos, a suas ansiedades, a suas dúvidas, para falar-lhes de Cristo. Eu como pastor, eu não estou dentro de uma empresa, às vezes sempre digo isso aos irmãos de nossa igreja, que o primeiro campo missioneiro de eles é seu local de trabalho, a sua família. E às vezes as poucas oportunidades que tenho com pessoas não crentes, eu procuro aproveitar o máximo. Há algum tempo eu fui ao médico gastro para ver algo do estômago, e claro, ele diz, bueno, é que esta acidez, essas coisas, às vezes é do estresse e tal, às vezes do trabalho de uno. Qual é o teu trabalho? E eu falei, bueno, eu sou pastor, e aqui em Espanha, quando um habla que é pastor, tem que ser específico, porque já me perguntaram de que rebanho, tal e qual, quantas ovelhas tem. Então eu falei, bueno, eu sou pastor cristiano, evangélico, bautista, Ele disse, vale, como estes de las películas, americanas e tal. Eu disse, algo assim, E então, este homem, é uma coincidência que aqui vai estar aqui a hija de Alfredo, e Alfredo é médico. E ele disse, mira, sabes que eu tive um companheiro na universidade, e ele também crê que era de tua religião, tal, e falou de tu padre. Ele falou assim, é assim que já me falou de Cristo e tal. E ele disse, eu posso confessar-me contigo? Hace muito que não confesso. E eu disse, não, ele expliquei sobre a confissão e tal e qual, e começou a falar, ele disse, bueno, eu creio que só no de hablar, nós estamos falando, já é uma confissão. Eu falei, bueno, é algo, E pude falar este homem de Jesus, hermanos, e estuve aí em sua consulta. Eu creio que por mais de uma hora. Quando eu salgo afuera, pero se estava llena, a reventar, a gente me mirava e dizia, esse me creio que está muito mal. Pero temos que aproveitar essas oportunidades. Na outra vez, eu operei de la rodilla há como 7 anos e me passaram 15 sessões de fisioterapia. E quando eu fui, porque, hermanos, uma coisa que temos que saber, a evangelização tem que ser intencionada. Isso de quando tenha a oportunidade, não, irmãos. Temos que ir com a intenção, intencionada. E eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu vou estar 15 dias com esse tipo, 1 hora no dia. Eu tenho que falar de Jesus. Era um tipo jovem, e estuve o primeiro dia, busquei de todos os meios, não havia por onde entrar. Disse o que eu fazia, que eu falava, não havia nada de interesse. Falamos de futebol no segundo dia, no terceiro dia falamos de outro tema. Eu creio que por el quarto ou quinto dia, ele começou a falar de película. Eu fui a ver uma película, era uma película de medo, tal e qual, e começou a falar, uma película de terror. E que nessa película havia uma possessão demoníaca e tal e qual. E eu disse, bueno, pero sabe que isto realmente é real, isto ocorre. Ele, não, que vai, isto é ficção. Não, eu mesmo he visto isto. Eu mesmo he tenido a experiência de exorcizar umas quantas pessoas. Ele disse, sim, é certo. Bueno, he descoberto algo que ele inventou, que ele interessou. Fíjate, uma película de terror. E estuve toda a sessão falando, pero como é isto e tal, falei do mundo espiritual, falei de Lucifer, como
e hablé, el outro dia ele volvió ao tema. Hermanos, temos que buscar, ¿no?, la fibra sensible de la gente, ¿no? Algo, una puerta por donde la gente se interesa para hablar del Evangelio. Amém? Pero se nosotros não vamos intencionadamente, hermanos, vale, Deus vai dar uma oportunidade, esta é a oportunidade, hay que aprovecharla. E Jesus aproveitou uma necessidade natural, su sede, para empezar a falar del agua viva a esta mulher. Fíjate. Também a palavra do Senhor nos ensina que temos que predicar o Evangelho em toda ocasião. 2 de Timoteo 4:2 diz: predica a palavra, persiste em hacerlo, seja ou não oportuno, corrija, repreende, anima com muita paciência, sem deixar de ensinar. E nesse texto, Paulo manda ser um pouco mais incisivo, não? Que antes ele falava de aproveitar as oportunidades, aqui ele está falando, predica, sim ou sim, não? Temos que predicar quando seja oportuno e quando não. Quizás, por a razão que sempre estamos buscando uma excusa, não, uma justificativa para não predicar de Cristo, não, e sempre eu disse, mas que não era uma ocasião muito oportuna, eu creio que não era um pouco inconveniente, o momento não era propício, não, eu não quis ser invasivo. Muitas vezes escutamos isso, irmãos, pero às vezes, irmãos, temos que serlo. Jesus não buscou excusa, não se escondeu tras las costumbres, las convenções da época, mas podia hacerlo. Não, é que não está bem que eu hable com esta mulher aqui sola, não, a gente vai ver, vai falar, tal. Não, Jesus não se escondeu, ele simplesmente falou, rompeu essas convenções sociais, essas costumbres, e falou, não, do Evangelho, da salvação. Terceira verdade, irmãos, que queria compartilhar aqui, é a atitude e a visão correta sobre nossa missão. No versículo 35 mesmo, a parte B, diz: alçad vuestros ojos, mirad los campos, porque já estão blancos para a siega. Os discípulos de Jesus estavam como que cegos por suas costumbres, por seus prejuízos étnicos, religiosos, culturais, não? Eles estavam cerrados dentro de sua burbuja cultural, não? De maneira que eles não logravam ver a perspectiva desde a ótica de Jesus, e eles só logravam ver seu próprio umbigo, não? Se sentiam orgulhosos de sua raça, se creiam melhores, superiores que os samaritanos, creiam que a salvação era exclusiva para eles. Irmão, tristemente, alguns cristianos têm um pouco essa percepção também, não? Les custava entender que Jesus estava querendo ensinar-lhes que eles não eram únicos, nem exclusivos, que o Senhor que ele queria salvar a todos, não? Também os samaritanos, e pensar em salvar aquele povo que eles tanto despreciavam, não? Que os veia não pior que um perro asqueroso, não? Pero Jesus queria cambiar esta visão de eles. E, irmãos, não é fácil romper com nossos padrões, com nossas capas, com nossos prejuízos, não? Sair um pouco fora, não, de nossas costumbres, de nossa cultura, não, que às vezes não nos limita, e é difícil lograr ver com outras gafas, não? Não é fácil ver como Deus vê. Pero para isso, irmãos, temos que deixar de mirar nosso próprio umbigo, não? De viver ensimismado. Temos que levantar nossos olhos. Isso Jesus está dando a eles: alçar vossos olhos, mirar os campos,
que estão blancos, mirar alrededor, más allá de nuestro pequeño mundo, de nuestras fronteras culturais e religiosas, teremos que mirar com as gafas de Cristo, los necessitados, los oprimidos, los marginados, los diferentes também, irmãos, los diferentes. E hoje em dia, há muitos, los pecadores. O Evangelho é universal, é supracultural, é para todas as culturas, para todos os tipos de pessoas, independente de sua situação ou condição. Foi o que Jesus nos ordenou em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, id a ser discípulos a todas as nações, bautizando-os em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, todas as nações, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. E na última coisa que queria compartilhar aqui, é que os que trabalham em la mies del Senhor serão recompensados. Versículo 36. E ele que cega recebe salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que ele que siembra goce juntamente com ele que cega. Porque neste caso é verdadeiro o dicho, uno é o que siembra e o outro é o que cega. Bueno, vamos ler hasta o 38 também. Eu os enviado a cegar, porque vosotros não labrasteis, outros labraram e vosotros habéis entrado em seus labores. En estes versículos, Jesus habla de duas funções diferentes que pode ser a mesma pessoa ou diferentes pessoas. Ele habla del sembrador e del segador. Ele disse que ambos recebem salário, pero o salário del segador estava condicionado ao desempenho de sua produção. Quando eu era niño, eu vivi até os 5 anos em Brasil, e meu padre trabalhava e vivia em haciendas de café, não? Plantações a perder de vista de café. Não? E meu padre trabalhou aí, e com esta idade foi a idade que ele se murió, não? Quando eu tinha 5 anos. Pero hasta 5 anos he vivido em haciendas de café no interior do estado de São Paulo. E me acordo que havia um período de ano, não, quando não era a época da cosecha, que meu papá cobrava por dia, não, por um dia de trabalho, por hora. Pero na época da cosecha, eles lhe pagavam por sacas de café que cosechavam. Já não era por dia, era por produção. Não? Quanto mais cosecha, quanto mais sacas de café ele cosechava no dia, mais ele cobrava. Não? E é um pouco o que está falando aqui. Não? E eu creio que este texto se aplica não apenas àqueles discípulos aí, mas a todos os cristianos, todos os que foram chamados por Cristo para ir e dar frutos, tanto a los que trabalham a tempo completo em la mies, como aqueles que servem ao Senhor mientras exercem sua profissão, seu ofício, sua labor. Eu penso que este texto habla principalmente de nossa recompensa no reino eterno de Deus. O texto diz que tanto el que siembra como el que ciega receberá del Senhor el galardão, el salário, não? Por seu trabalho. Em 1 Coríntios há um texto interessante que também habla de isto, no capítulo 3, diz: a obra de cada um será evidente, porque o dia dará a conhecer, pois com fogo será revelada. O fogo mesmo provará a qualidade da obra de cada um. Se permanece a obra de algum que há edificado sobre o fundamento, e sabemos que esse fundamento é Cristo, receberá a recompensa. Se a obra de algum é consumida por el fuego, sofrerá perdas, sin embargo, ele será salvo, aunque assim como por el fuego.
En el versículo 38, Jesús les disse que Ele los havia enviado a cegar lo que eles não haviam sembrado, que outros haviam lavrado e eles haviam entrado em suas labores. O que Jesus estava querendo dizer é que outros, antes de eles, estiveram lavrando e preparando a terra, ¿no? Entre comillas, como os profetas que estiveram antes de eles. Outros haviam sembrado a boa semilla, como por exemplo Juan el Bautista, que estuvo predicando e bautizando aí no Jordão, em la fronteira entre Samaria e Pereira, e seguramente, irmãos, muitos samaritanos foram aí ao Jordão escutar as predicações de Juan el Bautista e receberam a boa semilla do Evangelho, porque Juan também predicava o Evangelho do reino de Deus, igual que Jesus. Hermanos, na obra do Senhor, a vezes nós somos os que preparamos a terra, somos el que siembra, el que lleva a boa semilla. A vezes gastamos tempo, meses, anos, hablando e evangelizando a alguém, pero não logramos cosechar. A pessoa não entrega sua vida a Cristo. Não logramos ver a pessoa arrepentir-se e crer em Cristo. E pode ser que incluso perdamos o contato com esta pessoa, pero um dia escutamos de alguém que esta pessoa foi conduzida a Cristo através de uma outra pessoa. Em outras ocasiões, somos nós outros os que chegam lo que outros han sembrado. Às vezes, conhecemos a alguém que já está listo, que já está maduro para ser cosechado. Só está esperando alguém que lo coseche e que lo conduzca a Cristo. Amém? Temos que estar bastante atento a isso. Há outro ponto aqui, pero hermanos, por el tempo vou saltar, não? E vamos dar a conclusão. Só queria dizer que a obra que o Senhor nos ha chamado a ser é uma obra que cada um de nós estamos aqui podemos fazer. Não há nadie aqui que seja capaz de fazer esta obra. Que hizo esta mulher depois que escutou de Jesus? Foi à sua cidade, testificou a las pessoas, não? E as pessoas entrou em elas curiosidade por lo que ele estava falando, não? Por saber quem era ela, esta mulher de uma mala vida, não? E ver o que havia ocorrido em sua vida, e foram hasta Jesus. Hermanos, não há nadie aqui que seja incapaz de testificar de Cristo a alguém, de simplesmente dizer o que é que Cristo hizo em sua vida. Tu não tens que exponer teologicamente a salvação, não? E encontrar todos os pontos teológicos e tal. Hermano, se isto passa, se tu encontras alguém como eu, algumas vezes que sabia evangelizar, encontrei com escuras, não? Seminaristas e tal e qual, é outra coisa. Quando és assim, tu chama a alguém que sepa mais que tu, ou então se leva à igreja para que alguém lhe explique. Não? Me acordo que em Brasil, quando minha esposa se convertiu, não? Uma chica de 16 anos, ao outro dia lhe deram um montão de folhetos na mão, e lhe falaram: mira, tu vens comigo, tu solamente tens que entregar o folheto a cada um e dizer: Jesus te ama e tem um plano em tu vida. Se a pessoa te pergunta qualquer coisa, diga: mira, vou chamar a alguém que te conteste. E sempre estava alguém mais maduro. Então, para quê? Para que fosse perdendo o medo, o temor de falar de Jesus e tal. Assim eu aprendi também, irmãos, a evangelizar. Amém? E às vezes eu disse: não, é que evangelizar é tão complicado. Às vezes me vão a perguntar sobre a teoria da evolução, me vão lá e tal, e eu não vou saber o que é lá. Não. Habla de lo que Cristo hizo em tu vida, como era tu vida, e que é que Jesus hizo em sua vida.
y que también puede hacer en la vida de la persona. Algo práctico, real. Es esto que las personas, hermanos, están queriendo. Las personas están llenas de filosofías y de ideologías. Ellas quieren ver algo práctico en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Baja la cabeza. Cierra los ojos. Esta es mi tarea y tu tarea. Fomos llamados y comisionados por Cristo a sembrar, a cegar. Não há excusa. El Senhor nos recompensará por lo que hacemos. Não busquemos excusa, alcemos nuestros ojos más allá de nuestra burbuja cultural, religiosa, e miremos la multitud sin Cristo com as gafas de Cristo. Esforcemos-nos por aproveitar bem cada oportunidade e que hacer la voluntad de Dios y agradarle sea nuestra principal comida. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo sé que no volverá a ti vacía, porque tu palabra es viva, Señor. Oh Deus, não depende de mim, depende de tu Espírito, Senhor. Oh Deus, e mesmo em minhas imperfeições, Padre, aleluia, eu sei que tu palavra foi sembrada, Padre, que tu palavra, oh Deus, prospere, oh Deus, para o que foi enviada, Senhor. Anima, Senhor, desperta cada um, Senhor, aqui, Padre. Oh Deus, a hacer tu obra, Senhor. Oh Deus, a falar de Ti, Senhor, a não buscar excusas, Senhor. Oh Deus, aproveitar bem cada oportunidade, Senhor. Oh Deus, ter como meta, Senhor, agradar-te, Senhor, a ser Tu vontade, Senhor. Aleluia, Padre. Que esta seja a disposição de nossos corações, Padre, nosso mais grande desejo, Senhor. Aleluia. Bendiga tu pueblo, esta igreja, Senhor, que siga crescendo, Senhor. Oh Deus, para a honra e glória tua, Padre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Igreja dos Deus.